rega, adubação, vaso, temperatura, ambiente. Afinal, quais são os principais erros que as pessoas cometem no cultivo de suculentas? É exatamente isso que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer 4 erros bem comuns que as pessoas cometem no cultivo de suculentas. E é claro, se você está nesse vídeo, eu acredito que você ou já cultiva suculentas, ou gostaria de começar um cultivo, acabou de comprar, ganhou, ou vai presentear alguém com suculentas. E é uma ótima opção, é fantástico o poder que a suculenta tem de alegrar uma pessoa. É realmente especial e é sobre isso que a gente vai falar. Tenho notado que as dúvidas são bem comuns e os erros também. Então eu listei 4 erros aqui que são bem comuns e vou trazer para você nesse vídeo agora. Olha, não tem como começar a falar sobre os erros da suculenta sem listar esse primeiro erro, que é um dos mais comuns e você provavelmente vai concordar comigo. As pessoas estão acostumadas a cultivar vários tipos de plantas e quando elas vão para suculentas, elas associam a forma que se cultiva plantas comuns, que as pessoas já estão acostumadas a cultivar, a cultivo de suculentas. Isso gera um erro bastante comum, que é o excesso de água, o excesso de regas. Sim, pessoal, é muito comum as pessoas regarem muito as suculentas, mas eu preciso te lembrar que suculentas são plantas, na maioria das vezes, de clima árido e semiárido. E a característica das suculentas é capacidade de sobrevivência com pouca água. Então, se você rega muito uma suculenta que já tem uma capacidade de armazenar água nas suas folhas e no caule, ou simplesmente ela tem um metabolismo lento, você acaba tirando o oxigênio do solo dessa planta. Você vai encharcar esse solo, essa planta não é acostumada a viver com muita água e o que vai acontecer é a propiciação, você vai criar um ambiente muito propício a desenvolvimento de pragas, bactérias e falta de oxigênio. E isso vai ocasionar deficiência ou até mesmo a perca da sua planta. Não é isso que a gente quer, então é por isso que a gente está trazendo esse vídeo para você não cometer esse erro. Abrindo aspas, para dar uma dica para você que não sabe como que se rega suculentas, observe a sua suculenta, o solo da sua planta e regue somente quando estiver completamente seco o solo da sua planta e a sua suculenta começar a apresentar sinais de desidratação, que é quando as folhas começam a ficar mais borrachudas, molinhas, né? Quando começa a criar umas estrias ali nas folhas, esse é o momento correto para você estar regando a sua planta. É nesse momento que você pode regar, e aí você rega com bastante água mesmo, até sair ali por baixo dos furos do vaso. Mas você pode sim regar com abundância, desde que tenha um espaço maior do que as plantas comuns entre uma rega e outra. Beleza? Então vamos agora para o próximo erro bem comum no cultivo de suculentas. Eu tenho certeza que algumas pessoas nesse vídeo podem estar cometendo esse erro que a gente vai falar agora, nesse momento. Às vezes as pessoas nem sabem, mas cometem esse erro e isso pode vir a prejudicar o seu plantio, o seu cultivo, a sua coleção a médio e longo prazo. E o erro que a gente está falando é o recipiente, é o vaso que você vai cultivar a sua suculenta. A gente considera o vaso, o substrato que você utiliza no seu cultivo, como a residência, como a casa da sua planta. E quando você utiliza vasos que não são compatíveis ao cultivo de suculenta ou ao seu regime de cultivo, a gente pode ter alguns problemas no cultivo. Quais são os principais erros relacionados a vasos? O primeiro deles é cultivar suculentas em vasos sem furos. As suculentas, elas precisam de água para sobreviver e por mais que você aumente o espaço de tempo entre uma rega e outra, é claro que quando você regar, você vai precisar trazer bastante água para aquela planta e ela vai se encher de novo, absorver essa água para durar um novo longo período de escassez de água. E para isso você precisa regar sem o encharcamento da sua planta. Para isso você precisa ter um buraquinho nesse vaso e esse vaso furado é a maneira mais propícia para você cultivar suculentas. Então, se você cultiva suculentas em vasos sem furos, existe um risco bem maior de você ter problemas relacionados à rega.
E também falando sobre vaso, a gente precisa entender que existem os vasos que são furados de barro ou outros materiais e os vasos de plástico. Esses vasos de plásticos e de barro, eles são diferentes no cultivo. Então, se você cultiva plantas em vasos de barro e de plástico com o mesmo regime de regas, com o mesmo regime de sol, você pode sim ter grandes problemas no seu cultivo, porque vasos de barro absorvem mais água, deixam a sua planta desidratada mais rápido. Ou seja, nos vasos de barro você precisa ter regas mais constantes. Já nos vasos de plásticos, não, eles não absorvem água. A única forma de escoamento é através dos furos e a umidade fica toda contida no solo. Então, por isso, as regas são diferentes, os regimes são diferentes. Então, se você tem um vaso de barro também no sol, em sol pleno, sendo cultivado nessa forma de maior incidência de luz solar, ele vai secar mais rápido do que um vaso nas mesmas condições, só que de plástico. Por quê? Porque o barro absorve a água e isso gera mais necessidade de água nas suas plantas, mais necessidade de rega. Então esse é um erro também muito comum cometido no cultivo de suculentas, que a gente está aqui para falar para você, te explicar e você não vir a cometer esse mesmo erro que muitas pessoas cometem. E a gente tem notado isso dentro da nossa comunidade, cultivando suculentas. Agora nós vamos para o terceiro erro mais comum que a gente encontrou na nossa comunidade e nos cultivadores de suculentas. Esse erro está muito relacionado às pessoas que cultivam plantas em arranjos. É muito comum você encontrar arranjos lindos, maravilhosos, que contêm plantas suculentas com plantas que não são suculentas. E aí a gente tem um erro fatal, porque plantas suculentas e plantas não suculentas, elas possuem cultivo totalmente diferente. E quando você coloca plantas com necessidades diferentes no mesmo vaso, no mesmo arranjo, isso vai gerar um grande problema, porque a rega é diferente, a luminosidade é diferente, o solo é diferente, é lógico. Essa receita não vai dar certo. Você precisa fazer arranjo só com suculentas ou somente com plantas que não são suculentas. Até mesmo quando você vai fazer arranjo de suculentas, é importante você se atentar com plantas que têm a mesma característica de cultivo. Assim você vai ter um arranjo muito mais duradouro e vai conseguir ter espécies muito saudáveis no seu cultivo. Faz ou não faz sentido? Comenta aqui embaixo se isso está fazendo sentido para vocês, porque agora a gente vai para a quarta dica sobre os erros mais comuns no cultivo de suculentas. Vamos lá? E esse erro, turma, é clássico. Esse erro é o de não fazer adubação nas suculentas. Suculentas, elas são muito resistentes e muitas suculentas resistem longos períodos sem adubação. A gente tem espécies que podem levar até 3 meses para fazer a adubação, principalmente em períodos do ano como o inverno, que elas entram em período de dormência. Mas as suculentas precisam ser adubadas na maioria das vezes mensalmente. E as pessoas acabam se esquecendo disso e só notam que elas esqueceram de fazer a adubação quando a planta já está sendo atacada por uma praga, já está sofrendo algum tipo de bactéria ou de vírus, e isso já pode ser tarde demais. Se você não tem plantas resistentes, elas vão estar mais suscetíveis a receber pragas, a cochonilha, a apodrecimento, fungos, bactérias, todo tipo de praga, todo tipo de doença acontece principalmente em plantas que estão deficientes de nutrientes. Então, é importante que você também tenha uma programação de adubação nas suas plantas. Procure adubar mensalmente as plantas suculentas também. Um adubo que a gente recomenda bastante, que é bastante equilibrado também, mesmo para você que não sabe nem como começar a adubar a sua planta, procure pelo NPK 10-10-10. É um adubo bastante balanceado e para quem não sabe muito sobre adubação, utilizar esse adubo mensalmente é uma dica valiosa. Bom, essa foi a última dica que a gente deu hoje. Eu estou deixando links importantes aqui, é claro. Quero muito lembrar você para você se inscrever no canal N Plantas. É muito comum a gente esquecer de se inscrever quando a gente vê um vídeo tão bom. Às vezes a gente gosta do canal, mas o canal acaba sumindo. A gente não recebe mais vídeos porque esqueceu de se inscrever e ativar o sininho de notificações.
Deixa também o seu like assim que você se inscrever, porque assim a gente se motiva a trazer mais conteúdos como esses e ajudar vocês a cultivarem melhor as suas plantas. Estou deixando links importantes aqui embaixo e um vídeo sugerido para você assistir, que também tá demais. Espero que eu tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo qual é o erro desses que você já cometeu, e eu vou falar a verdade para vocês. Já cometi vários desses erros, mas alguém me ensinou e eu também estou aqui para ensinar vocês. Espero que tenha te ajudado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!